Para mostrar a história da jornada dos israelitas e o seu êxodo durante o tempo que ficaram no deserto, eu estou usando como fonte principal a Bíblia Sagrada, traduzida e revisada por João Ferreira de Almeida. Também estarei usando as fontes Wikipédia apenas para mostrar os pontos geográficos antigos, nome de cidades. Estarei utilizando o mapa do Google Earth para fazer esta descrição da história dos israelitas durante o seu êxodo dos 40 anos no deserto. Então aqui eu apenas pesquiso pelo Egito e já leva para lá. Ela está com o mapa, tem o nome das cidades atuais, os seus distritos, né? Então eu retiro, desmarco todos os nomes das cidades e vai ficar apenas o mapa limpo. Então, do jeito que está aqui, eu faço as fotos e vou colocando o nome, os pontos por onde os israelitas passaram, né? Os israelitas, eles iniciaram a jornada na cidade de Ramsés, que fica aqui nas terras de Gósen. Esta cidade de Ramsés, segundo consta, foi construída pelos próprios israelitas, na época em que eles foram escravizados. Então eles construíram a cidade de Ramsés e a cidade de Pitom. Então o caminho mais curto para eles irem lá para a terra de Canaã seria por esta parte aqui, ó. Seguiria em linha reta, seria o caminho mais curto. Então, em Êxodo 13, 17 e 18, está o motivo por que Deus não guiou os israelitas pelo caminho mais curto, que seria a terra dos filisteus. Está escrito assim: e aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho, e armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Por isso que os israelitas foram conduzidos de Ramsés para Sucote, como está escrito em Êxodo 12, 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. Então supõe-se que o tanto de pessoas contando meninos e mulheres passe de 1.500.000, né? Porque os varões adultos eram considerados os homens que podia pegar em armamento.
Geralmente era contados de 20 anos para cima. Então, somando com certeza tinham muitos que eram casados, talvez a maioria já tinham filhos. Se fosse contar mais ou menos na geração que se vê aí dos filhos de Jacó, dava uma média de 3 a 4 filhos de cada um dos filhos de Jacó, né? E se fosse contar as mulheres, então iam multiplicar por muitos. Por isso se considera que daria mais de 1 milhão de pessoas, né, os que vieram. Então, de Ramsés para Sucote foi a jornada 1. Depois tem a jornada 2, que é quando eles foram de Sucote para Etã. Esta caminhada aqui dos israelitas que eu estou mostrando é quase de acordo a primeira opção que se vê aí na internet, mas eles nunca colocam essa passagem que foi de Sucote para Etã. Então essa primeira opção é a que vem aqui pelo deserto de Sim até o Monte Sinai. E a passagem se dá pelo Golfo de Suez. Tem uma terceira opção, onde a passagem se dá aqui pelo Golfo de Acaba. Mas eu não acho correto, porque aí eles teriam que voltar para fazer aquelas passagens que fizeram por esses lugares aqui, rodeando esse deserto aqui no Monte Sinai, né? Então essa terceira opção pode até ser, mas nenhuma das opções as pessoas têm certezas. Então essa minha opção que eu estou fazendo, pelo menos aqui eu creio que está certa, porque de Sucote eles partiram para a entrada do deserto de Etã, como está escrito em Êxodo 13, 20. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, a entrada do deserto. Então esta aqui em Etã, aqui já é a entrada do deserto. Aqui deste lado já é a civilização egípcia. E aqui é a entrada do deserto, o deserto de Etã. Então eles vieram primeiro de Sucote para o deserto de Etã, que foi a segunda jornada. Mas quando estavam em Etã, então está escrito em Êxodo 14, no versículo 1 e 2, está escrito assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem. Quer dizer, eles voltaram. Eles estavam em Etã, né? Então eles voltaram de Etã, fizeram praticamente o mesmo caminho, mas não foram para Sucote, talvez. Eles já foram direto para Pi-Hairote. Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdó e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis um campo junto ao mar. Então, eles se acamparam aqui perto do mar, entre Pi-Hairote e o mar, segundo está escrito. Já próximo ao ponto de passar o Golfo de Suez, que é o Mar Vermelho, né? O Mar Vermelho fica aqui embaixo. Então esta foi a terceira jornada. Depois vem a quarta jornada, que é quando eles passam o mar, né? Aqui também é onde vai ter um pouco de discordância dos mapas atuais das jornadas que foram feitas, né? Então, em Êxodo 15, no versículo 22 e 23, está escrito assim: Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur,
E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. Então, na descrição das jornadas, que tem já feitos alguns mapas aí, Mara fica aqui embaixo. Mas como diz, olha, eles saíram do Mar Vermelho, depois que partiram do Mar Vermelho, eles foram para o deserto de Sul. O deserto de Sul fica lá em cima, perto do caminho dos filisteus. Fazendo pesquisa na Wikipédia, ele fica próximo às Águas Amargas, que é esse lago de águas amargas que tem aqui. Ó. Então, por que eu acho que Mara fica lá no deserto de Sul? Porque como eles viajaram 3 dias, diz que eles andaram por 3 dias para o deserto de Sul. E não encontraram água. Depois encontraram água em Mara, mas as águas eram amargas e não puderam beber. Até teve lá, onde Moisés jogou um pedaço de madeira e as águas tornaram-se boas para beber, né? Então, nessa parte aqui, eu digo que pode ter. Eu não garanto que Mara ficava aqui em cima. Muitos colocam Mara aqui embaixo, próximo ao deserto de Sim, que é onde depois vai ser a continuação. Eu vou dividir este vídeo, fazer apenas até Mara, para o vídeo não ficar muito longo. E depois vai ter as outras partes. Então, essa aqui é a parte 1. Então, eles colocam Mara aqui embaixo, abaixo do deserto de Etã e entre o deserto de Sim. Mas como ninguém tem certeza onde fica realmente os lugares, até eles colocam um ponto de interrogação. Aqui também eu coloquei um ponto de interrogação, por não ter certeza que Mara vai ficar aqui em cima. Mas eu acho provável por 2 motivos. Porque quando os israelitas saíram aqui, passaram o Mar Vermelho, diz que eles foram para o deserto de Sul. Ninguém sabe qual o motivo que eles subiram, se o caminho eles tinham que fazer aqui para o Monte Sinai. Descer aqui para o sul, né? Mas não, eles foram para o lado norte, deserto de Sul. Então, por 2 motivos. Como eles subiram para o deserto de Sul e eles, por 3 dias, andaram e não encontraram água, depois encontraram as águas amargas de Mara. Poderia ser aqui embaixo, como muitos mostram. Mas o lugar onde tem águas amargas é aqui este lago, como eu falei, está aqui, ó, águas amargas. Então pode ser esse o motivo. Tanto porque eles estavam andando no deserto de Sul e encontraram águas amargas em Mara. Então eu acredito, não tenho certeza, acho que Mara fica aqui em cima. Depois é que eles desceram para... Então, depois de Mara, eles partiram para o próximo ponto, que era Elim. Elim é onde tinha as fontes de águas boas para beber. Então, esse próximo vídeo será a segunda parte, partindo de Mara até Elim e assim por diante.